Boa tarde. Estamos numa audiência de conciliação no Juizado Especial Civil de Juazeiro do Norte e vamos discutir um acidente de trânsito ocorrido com 3 veículos que causou o engavetamento. No polo ativo temos um litisconsórcio ativo, onde 2 autoras postulam contra a ré. Eu vou pedir agora que as autoras se apresentem e em seguida a ré se apresente. Meu nome é Rosa Isabela e eu fui a primeira vítima do acidente. Meu nome é Maria Micaele e eu fui a segunda vítima do acidente. Meu nome é Bárbara Rodrigues e eu fui a causadora do acidente. Bom, antemão eu quero dizer às partes que aqui a gente está pretendendo um acordo. Então, não é que alguém vai se submeter à vontade de alguém. A gente quer realmente a composição dos danos, mas que de forma pacífica, que se evite um processo judicial onde vai ter custos e vai demandar mais tempo de ambas as partes. Então, eu quero perguntar se as partes já têm alguma proposta feita ou não. Gostaria de pedir a responsabilidade civil da Bárbara por danos materiais, visto que o acidente causou um prejuízo no meu automóvel. Eu pesquisei o valor do conserto e, de acordo com a tabela, ele fica fixado em R$12.000. E eu também gostaria de pedir a aplicação de juros e correção, fixados então em R$14.000. A parte quer debater a proposta ou vai ouvir outra? Ouvir outra. Então, eu entendo que houve o dano e que o mesmo deve ser reparado, tanto o dano material quanto o dano moral. O dano material em decorrência dos danos ocorridos no veículo, tanto na traseira quanto na dianteira, e o dano moral em razão do dano que eu sofri, totalizando em R$5.000 por danos materiais e R$2.000 por danos morais. A parte pode se manifestar. Então, quanto à senhora Rosa, realmente eu conferi o valor estimado do conserto do veículo e bate com os dados que a senhora nos trouxe. Só que eu não tenho como dispor de R$14.000 nesse momento. Então, minha contraproposta seria o valor de R$8.000. Eu não posso dar a proposta, visto que, como eu citei, só o valor do conserto do veículo seria R$12.000. Então, ficaria muito inviável para mim aceitar a proposta. Pode falar. Então, como eu sei que você precisa desse veículo diariamente, ou seja, precisa que o conserto ocorra logo, o que acontece? Eu não tenho R$12.000 agora, ou seja, não seria possível efetuar o conserto agora, crendo que você também não tem esse dinheiro para embolsar. Então, no caso, a minha contraproposta seria R$9.000 à vista, para que possa ser feito o conserto quanto antes. E é isso. Eu gostaria de analisar mais um. A parte pode ficar à vontade e aguardar um momento para analisar a proposta. Agora a gente vai tratar da segunda autora, Maria Micaele. Tem alguma contraproposta para Maria Micaele? Então, em razão dos argumentos apresentados por ela, primeiramente eu também conferi o valor de tabela do veículo dela, que é um Mobi, né? Na verdade. E eu creio que as peças, o valor do conserto não seja tão alto quanto o que ela está nos trazendo. Ela colocou R$5.000, eu creio que seja algo mais avaliado em torno de R$2.000. E quanto ao dano morais, eu realmente não entendo que tenha ocorrido algum dano moral. O acidente não foi tão feio assim para desencadear um dano moral. E eu estabeleço minha contraproposta no valor de R$2.000. A parte não tem transação com a ré sobre a proposta. Então a gente vai deixar você pensando um pouco enquanto manifestamos aqui a parte da autora Rosa Isabela. Já pensou na proposta? Fiz a análise do que a Bárbara indicou e eu gostaria de falar também que eu tive a despesa da retirada do veículo e eu gostaria de incluir. E para ficar uma coisa mais igualitária, eu gostaria de um valor de R$9.500 para bater um pouquinho no prejuízo. A parte do interesse?
Tenho sim. Então, vão firmar um acordo, uma transação com todos os danos. Então, como forma de dar quitação ao pedido da primeira autora, a requerida aceita pagar e a autora aceita receber o total de R$ 9.500 à vista. O pagamento terá seu efeito a partir do depósito em conta, que será na conta do Banco do Brasil, como a parte já informou, e as custas processuais serão prorratas. Se as partes têm algo mais a constar em ata, por favor, se manifestem. Não. Não. Então, vocês vão assinar a composição dos danos civis e a parte autora, Maria Micaele, vai seguir para a audiência de instrução e julgamento, onde a gente vai tentar debater se vai ter algum acordo ou não. Agora, um breve resumo sobre o tremo, que é pluralidade de partes, também conhecido como litisconsórcio. Começando pela sua conceituação. A ideia geral do litisconsórcio é responder conjuntamente. Ele é previsto no artigo 113 do CPC, que diz: 2 ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente. O litisconsórcio é admitido em todos os processos e procedimentos, inclusive na Lei de Juizados Especiais, como previsto no artigo 10 da Lei 9.099, que tem a seguinte redação: não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio. Como um conceito mais amplo, nós temos que o litisconsórcio é quando 2 ou mais pessoas litigam conjuntamente no mesmo processo, de forma ativa, passiva ou mista, ou seja, pluralidade de autores, réus ou em ambos os polos. Temos ainda a diferenciação entre litisconsórcio, onde as partes são originárias do processo, ainda que seus nomes não constem na petição inicial, e intervenção de terceiro, quando entra na relação entre réu e autor um estranho. Quanto à classificação do litisconsórcio, temos quanto ao momento, inicial ou incidental. Inicial, quando sua formação é pleiteada na petição inicial. Incidental, no decorrer do processo. Conexão, se determina a reunião das demandas para processamento conjunto. Sucessão processual, quando herdeiros ingressam no feito sucedendo a parte falecida. Intervenção de terceiro, a partir do chamamento ao processo e na denunciação da lide, e por determinação do juiz, nas hipóteses de litisconsórcio passivo necessário, não indicado na inicial. Dispõe assim o artigo 115, parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. Continuando com a classificação, simples, modalidade que o juiz pode optar por dar decisões diferentes às partes integrantes em um mesmo polo da relação jurídica, exemplo, ação uso capião. Unitária, verifica-se quando o juiz deve obrigatoriamente proferir sentença igual para todos os litisconsortes, como na redação do artigo 116 do Código de Processo Civil. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Há um impedimento para decisões diversas para cada litisconsorte. De acordo com o artigo 115, inciso 1, a sentença de mérito, quando proferida sem integração do contraditório, será nula se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. A obrigatoriedade da formação, o litisconsórcio classifica-se em necessário e facultativo. O litisconsórcio necessário decorre de imposição legal ou da natureza da relação jurídica, hipótese em que o autor não resta alternativa senão a formação do litisconsórcio. No artigo 114 do Código de Processo Civil diz que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. A formação do litisconsórcio facultativo fica, a princípio, a critério do autor, desde que preenchidos os requisitos legais, isto é, quando entre os litisconsortes, ativo ou passivo, houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, quando entre as causas houver conexão pelo objeto ou pela causa de pedir, ou quando ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.
O litisconsórcio facultativo, por sua vez, pode ser irrecusável ou recusável. Geralmente, preenchidos os requisitos legais, o juiz não pode recusar o litisconsórcio pretendido pelo autor. Por isso, dissemos que, a princípio, a formação depende da vontade do autor, sendo irrelevante a resignação do réu ou do juiz. Pode ocorrer de um número de autores ou de réus alcançar um nível extremamente elevado chamado litisconsórcio multitudinário, comprometendo a rápida solução do litígio, ou seja, a efetividade, dificultando a defesa ou o cumprimento da sentença. O desmembramento do litisconsórcio ativo multitudinário poderá ser decretado de ofício pelo juiz ou a pedido da parte ré. Nessa última hipótese, o requerimento interromperá o prazo de resposta que recomeçará a ocorrer da intimação da decisão.